Essa pergunta tem um monte de dependes, porque depende se foi um AVC isquêmico ou foi um AVC hemorrágico. Depende muito de onde foi, qual a região do cérebro que foi esse AVC. Vamos lembrar que o cérebro funciona que nem funciona um computador. Tem circuitos que fazem funções específicas. Circuito que processa sensibilidade, circuito que processa movimento, circuito que processa linguagem, atenção, memória, emoções. Então, você vai ter o comprometimento da função da área em que você teve o AVC. Ou seja, se você teve um AVC na área da fala, você vai ter um comprometimento da fala, da memória, da sensibilidade e tal, né? Se for da área da sensibilidade da mão, você vai ter perda da sensibilidade da mão, mas não do pé, né? Então, isso acontece. Então, se fosse o seu AVC comprometer alguma área que está associada a comportamento, né, ou emoções, por exemplo, lobo frontal, pré-frontal, né, giro cíngulo, isso pode comprometer alterar o teu comportamento. É claro que o tamanho dessa lesão e o tipo da lesão, se for isquemia hemorrágica, vai também interferir em qual a repercussão disso, né? O fato é que assim, quando uma pessoa tem AVC, o cérebro fica inflamado, mas aí depois isso faz uma cicatriz e o cérebro desinflama, né? A gente só vai ver depois a repercussão disso. Vale a pena discutir essa questão com o seu neurologista. Onde que foi? Era a área do quê? Né? Essa área que eu perdi aí, que morreu no meu cérebro, fazia o quê? O que vai faltar daqui para frente? Para você também ter uma ideia de quais possam ser as repercussões, para ficar, né, ter atenção para monitorar, isso está acontecendo, não está, até para reportar para o médico, e também para, quanto mais precocemente você fizer uma reabilitação, melhor, né? Você procurar habilidades que você perdeu por causa do AVC, você tentar reaprender, tentar desenvolver de novo. Quanto mais estímulo e quanto mais precoce o estímulo logo depois do AVC, melhor, tá bom? Muito obrigado pela pergunta, boa sorte no teu tratamento, força. Vou fazer um adendo à minha resposta, porque eu não comentei que na fase em que o cérebro ainda está inflamado, pós-acidente vascular cerebral, você tem um risco aumentado de ter depressão, tanto pela lesão direta do cérebro, causada pelo AVC, quanto pela inflamação que decorre do acidente vascular cerebral, até, né, cicatrizar, se sangrou, até reabsorver o sangramento, tudo. Isso gera uma reação inflamatória no cérebro todo, e mesmo que o AVC não tenha sido numa área do sistema límbico, que é o sistema de controle emocional do cérebro, pode causar depressão, da mesma forma que várias doenças inflamatórias podem causar depressão. Doenças reumatológicas, o próprio infarto agudo do miocárdio, fraturas, infecções com repercussão sistêmica. Então, nos dias, semanas e até meses pós um acidente vascular cerebral, há um risco aumentado de ocorrência de um episódio depressivo. Por isso é importante que a equipe médica, o neurologista, sempre esteja atento, pergunte ativamente para o paciente se apresenta sintomas depressivos, porque se o paciente deprimir, tem que tratar, tem que dar antidepressivo, tá bom? Mais uma vez, obrigado pela pergunta.